Iniciamos agora então o nosso terceiro vídeo a respeito da ferramenta QFD. Nele a gente vai abordar um pouquinho a questão de pontos fortes e pontos fracos da metodologia. Como toda e qualquer solução usada por seres humanos para compreender e gerenciar fenômenos naturais, a QFD também tem suas limitações. A partir de agora, indicamos os principais pontos fortes e fraquezas da metodologia. Iniciamos com os principais pontos positivos, ou seja, o principal deles é que o QFD permite a maximização do nível de satisfação do cliente. O uso de uma linguagem simples com elementos gráficos e matemáticos facilitam tanto a interação interna como na externa, favorecendo o ambiente ganha-ganha entre os participantes. Então vamos a esses pontos fortes. 1. Auxilia no comprometimento entre os requisitos do cliente e o que a empresa consegue produzir. Isso é fundamental, gente, né? A gente não pode ter em mente que o cliente sempre tem razão, não é assim que funciona. Nós temos que ver tudo que ele quer, tudo que ele precisa, tudo que ele necessita, tanto aquilo que é explicitado quanto o que não é explicitado, e aí confrontar com o que nós temos condições de oferecer. Já vi casos horrendos aí de empresas querendo atender a toda e qualquer especificação do cliente, promover gastos altíssimos e não conseguindo o resultado esperado. Então tem que pensar nisso, ele auxilia no comprometimento entre os requisitos do cliente e o que a empresa consegue produzir. Segundo, identifica os pontos de verificação do chão de fábrica. Se eu tenho em mente quais são as características críticas do cliente, eu posso, a partir de um checklist, evidenciar se realmente esses pontos todos estão sendo atendidos. Favorece o envolvimento interfuncional entre as diferentes áreas e departamentos da empresa. Promove aquele fator processo, deixa de ser piramidal, passa a ser horizontalizadas as atividades dentro da empresa. Então, o uso dessa ferramenta favorece muito essa inter-relação entre as diversas áreas da organização. Ele tende também a reduzir em muito os problemas do início de projeto. Quando a gente faz esse primeiro tratamento, quando a gente faz esse levantamento de necessidades, especificações, quando a gente vê que nem tudo aquilo que a gente imaginava que podia ser diferencial vai agregar valor, então ele reduz muito esses problemas do início do projeto, você já começa sabendo exatamente o que deve ser feito. E a partir daí também ele melhora substancialmente a análise do mercado, dos clientes e dos concorrentes. Com esta primeira análise, com a casa da qualidade sendo trabalhada, você já faz uma comparação entre os principais concorrentes da sua área. Ele também elucida pontos de verificação, reduzindo o tempo de desenvolvimento. O lead time de projeto fica reduzido em função justamente desse tratamento, desse trabalho que ele faz de planejamento, sabendo exatamente o que precisa ser feito e quando precisa ser feito. Ele também pode definir metas, desde o projeto até a produção, a partir de um fluxo de cálculo matricial. Ele te dá parâmetros, ele valora todas essas necessidades e valora cada um dos componentes nos desdobramentos das diversas casas. Porém, o componente subjetivo envolvendo os aspectos humanos faz com que a QFD não seja entendida como verdade absoluta. Logo, a metodologia não resolve todos os problemas técnicos e de gestão, nem consegue prever o imprevisto. Então, existem algumas dificuldades na aplicação da metodologia. As mais evidentes vamos tratar agora. É muito comum existir uma falta de real conhecimento de como aplicar um método na prática, por falta de investimento em capital intelectual das organizações. Treinamento, preparação, trazer pessoal especializado para começar a desenvolver, para começar a incutir essa cultura da QFD é extremamente importante. E muitas empresas acabam não investindo tudo que deveriam investir nesse momento. Para muitas organizações, a interpretação dos dados de mercado parece ser difícil. Isso em função da falta de estruturação de respostas abertas de clientes. De novo, incorremos em não saber usar as técnicas mais coerentes, mais aplicáveis para cada tipo de tratamento, para cada tipo de produto, para cada tipo de necessidade levantada junto ao cliente. Outro fator é a ausência de estudos de análise de longo prazo da aplicação da QFD na empresa, principalmente em fase inicial de implantação.
sem esse histórico, o uso dela fica um pouco incipiente. Com o passar do tempo, com a experiência, com a utilização correta, esses elementos vão sumindo e deixam de ser um ponto fraco, né? Deixam de ser uma fraqueza e passam a contribuir como um ponto forte, inclusive, para a empresa. Outro elemento é a discrepância entre como as coisas funcionam na empresa e como as coisas funcionam na pesquisa. Muitas vezes são coisas distintas, a forma de tratar o ok e o como. A dificuldade de entender o que e como chegar, muitas vezes prejudica a utilização da ferramenta de forma eficaz. Poucas empresas fazem uso completo da metodologia, a grande maioria se atém ao uso da primeira matriz. Assim acabam restringindo os resultados obtidos, não extrapolando para todas as áreas e não garantindo que toda empresa ou que todo o processo esteja atuando objetivamente para a agregação máxima de valor do produto, ou seja, o atendimento às necessidades e expectativas dos clientes. Em micros, pequenas e médias empresas, a aplicação normalmente é mais fácil em função de decisões centradas nos proprietários e na alta gerência. Nas grandes organizações, os processos decisórios são mais longos e complexos, o que muitas vezes desmotiva a equipe multifuncional. O gerenciamento de matrizes de grande dimensão é muito complicado. Deve-se iniciar sempre limitando o número de linhas e colunas. Um exemplo bacana para que você inicie os trabalhos e comece a desenvolver um trabalho bacana em cima disso seria uma matriz de 8x8, por exemplo. Outro problema evidenciado está na definição das prioridades em função de fatores como ajuste aleatório da escala numérica, conversão da escala ordinal em cardinal e até a falta de utilização dos resultados no telhado da casa da qualidade. O que a gente pode trazer aqui é que o fundamental é entender que o cliente e o produto são entidades distintas. Na casa da qualidade, se não conseguir separar claramente os dois contextos, corre-se o risco de não ter uma análise matemática robusta, o que pode levar a uma utilização não muito boa da casa, ou seja, ela pode não trazer resultados muito bons para o seu negócio. Fechamos assim então esse terceiro vídeo. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.